Sempre que você for orar por discernimento espiritual, peça discernimento acerca de si mesmo. Peça para que Deus revele o estado do seu coração, para que você enxergue se há nele raiz de ofensa, raiz de amargura, de inveja, seja lá do que for. Porque muitas vezes a gente erra por achar que o problema está sempre no outro e não conseguir enxergar os nossos erros. A gente tem uma facilidade muito grande de enxergar erros desde que sejam os erros dos outros. Os nossos, a gente tem uma tendência pecaminosa de ignorar ou muitas vezes suavizar. E quando a gente pede discernimento a Deus, ele vai mostrando o estado real do nosso coração. E eu não estou dizendo que você não deve pedir discernimento sobre os outros. Isso é bom, é sábio que você peça, para que você entenda que às vezes outras pessoas estão agindo de má fé com você e você possa enxergar o mover por trás da ação, né, o espírito por trás da ação. Mas é mais importante que você peça sobre você mesmo, porque no final das contas você vai prestar conta a Deus sobre o seu próprio coração, sobre as suas próprias ações e não sobre a ação do outro. E quando você pede discernimento a Deus sobre você mesmo, sobre suas ações, sobre o seu coração, você começa a enxergar camadas que talvez você não tenha enxergado ainda, porque o Espírito Santo vai te convencendo e vai mostrando aquilo que está oculto dentro de você. Sobre isso, Davi escreve lá no Salmo 19, no verso 12: Quem é capaz de distinguir os próprios pecados, os próprios erros? Absolve-me das faltas que me são ocultas e livra o teu servo dos pecados intencionais. Não permitas que eles me controlem. Então, os pecados intencionais têm o poder de nos controlar, mas os pecados que são ocultos ainda mais, porque a gente sequer sabe da existência deles. E às vezes a gente não consegue enxergar completamente, e o Senhor é aquele que examina o nosso coração e traz à tona das profundezas da nossa alma, do nosso coração, a raiz de coisas que a gente não enxerga. Então, pedir discernimento a Deus faz com que esses pecados ocultos sejam trazidos à tona, trazidos à luz, para que a gente possa tratar, e aí sim eles não podem ter mais domínio sobre a gente. E o diabo, ele só governa, só domina onde ele pode se esconder. Então, ainda que a gente se considere puro, santo, digno, honesto, o Senhor examina dentro, e às vezes dentro tá podre. Lá em Provérbios 16, verso 2 fala: ainda que as pessoas se considerem puras, o Senhor examina as intenções de cada um. Então, sempre que você for orar por discernimento, peça discernimento acerca de si mesmo, para que o Senhor te convença e faça você enxergar os seus próprios erros. Isso acontecendo, a gente vai ser blindado, em primeiro lugar, de não se tornar uma pessoa soberba, de se tornar uma pessoa orgulhosa, com orgulho de santidade, e vai nos tornar mais misericordiosos, porque a gente olha para o outro enxergando os erros dele, mas também sabendo que a gente erra. Então acontece aquilo que Rosa de Saron canta na canção, que a gente se torna mais médicos e menos juízes.